Graças, paz, irmãos. Tudo bem? Eu trouxe uma palavra de Deus para vocês e nós vamos meditar num texto muito interessante lá do livro de Atos, no capítulo 9. Vamos começar do versículo 26 até o versículo 31. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: olha, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram a Tarsis, ou a Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ok? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço porque voltamos, estamos vivos, fortes, Pai de amor, e bem mais motivado agora, porque o Senhor nos dá mais 6 meses de luta com o Senhor para, meu Deus, sepultarmos o ano de 2017. E nós sabemos, Senhor, em Cristo Jesus, que nós queremos findar este ano com saúde, queremos continuar na palavra, não queremos de forma alguma perder isso que conquistamos junto a Ti ao longo dos anos, servindo no temor e tremor. Obrigado porque eu encontro a igreja bem, obrigado porque todos estão aqui, obrigado porque nenhum se perdeu, obrigado porque a igreja tem sido madura a ponto de continuar na fé. Abençoa-nos nesta manhã, é no nome do Senhor Jesus que eu oro e eu agradeço. Amém. Bom, eu vou falar dos 2 pilares que suportam a igreja, os 2 pilares de suporte da igreja. Tá bom? Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que você se atente para o contexto no qual nós estamos. Quem é o personagem aqui principal? Paulo. O capítulo 9 de Atos, quem já teve a curiosidade de ler, sabe que está falando da conversão do apóstolo Paulo, que até então era chamado de Saulo. Tá bom? Paulo, Saulo. Então, o Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um judeu zeloso e que estava à caça dos cristãos. Ele entrava nas casas e consentia com a matança, o genocídio que o Sinédrio perpetrou contra o povo de Deus. Então Saulo era um algoz, ele era o inimigo da igreja. Acontece que no caminho de Damasco, como vocês sabem, o capítulo 9 é bem enfático quanto a isso, no capítulo 9 de Atos, você vai ter Saulo tendo um encontro com o dono da igreja. Quem é o dono da igreja? É o cabeça. Quem somos nós? O corpo. Nós somos o organismo vivo, um corpo espiritual. A igreja, ela é um corpo, e o cabeça é Cristo. Então, Paulo tem um encontro com o cabeça. Onde? Na estrada de Damasco. Ele estava a uma distância média de 15 ou 20 quilômetros, e no caminho de sol causticante, por volta do meio-dia, ele se depara com uma luz que brilhava mais do que o sol. Isso já é fenomenal. Isso a ciência já não tem como explicar como que uma luz pode brilhar mais do que o sol. Bom, e aí ele cai do cavalo, vocês sabem da história,
ele fica cego durante 3 dias, e um discípulo, por nome Ananias, vai ao encontro de Saulo, porque o Espírito Santo lhe comissionara para tanto. E ele vai ao encontro de Saulo, e lá ele apresenta Jesus para Saulo, as escamas caem dos olhos, Saulo é batizado, e aí ele começa a servir o cabeça, ao dono da igreja. Então, ele resolve visitar os discípulos. Então, esse é o contexto. E começa a pregar o evangelho. Mas acontece que a Bíblia fala que há um desentendimento entre Saulo, ou Paulo, convertido agora, com os judeus gregos. Aqui chama de helenista. Helenista, numa referência a Helena de Troia, os gregos ficaram conhecidos como helênicos, em uma homenagem a Helena de Troia. Pois bem, então ele começa a confrontar os helenistas, os judeus da Grécia, os judeus de naturalidade grega, e há desentendimentos. Por outro lado, os próprios cristãos, que somos nós, tinham medo dele, porque ainda via nele o perseguidor. Não acreditava de pronto que o apóstolo, que no caso Paulo, havia se convertido. Então você vai ver que há discussão, você vai ver que há desentendimento, que há perseguição para a morte. Os judeus gregos queriam matar Paulo. Agora eu vou entrar no texto propriamente dito, que é o epicentro da nossa mensagem. A igreja, na verdade, tinha paz. E aí eu começo a nossa pregação. Bom, se Estevão foi apedrejado até a morte no capítulo 6, se Paulo perseguia a igreja, se o próprio Paulo estava sendo vigiado para matá-lo, eles queriam matá-lo, como é que essa igreja tinha paz? Como é que essa igreja tinha paz? E é por isso que a ciência, os historiadores seculares, eles leem a Bíblia e descredibilizam a palavra de Deus. Não acredita. É muito fácil duvidar desse escrito aqui, ó. Como é que num contexto de tanta turbulência, a igreja tinha paz? Eu quero estabelecer 2 situações aqui para você entender. Vem comigo para você entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, os anos de 36 e 37, foi quando isso aconteceu, foram anos de paz romana. Pôncio Pilatos havia sido destituído, e o governador agora não era mais Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi exilado numa ilha. A história diz que ele ficou louco, ele ficou pinel. Outros dizem que Pôncio Pilatos se converteu ao cristianismo. Nós não sabemos. Há 2 histórias que se contam. E aí, Vitélio, que agora era o governador da Judéia, ele fez o oposto do que Pilatos estava fazendo. Ele conseguiu promover a paz. Então havia na Judéia, segundo alguns historiadores, ao qual eu posso citar Flávio Joséfo, que é um historiador que falou muito do cristianismo, embora não tenha se convertido ao cristianismo. Era judeu, era desertor do exército de Israel, e ele, ao fugir do cerco feito pelo general Tito, então ele consegue salvar-se a si mesmo, e conta a história, uma história muito bem detalhada, e ele fala que Pôncio Pilatos havia sido destituído do poder, e Vitélio passa a ser o governador. Quando Vitélio assume o poder, Tibério César em Roma está morrendo. Tibério César, que era enteado de Otávio Augusto, que era sobrinho de Júlio César, que morreu no ano de 44. Então, em 37 a.C., Otávio Augusto começa a governar, era sobrinho de Júlio César, que foi assassinado com 17 facadas na porta do Senado. Quando ele começa a governar, ele governa então de 37 e vai até o ano 14. Jesus já tinha por volta de 14 anos, quando Otávio Augusto morreu. E o seu enteado, Tibério César, assume o poder. E Tibério César governa, que era enteado de Otávio Augusto, Otaviano, ele governa até o ano de 36, quando então ele morre. E quem assume agora é Calígula,
que é o louco, o fanático, o pederasta, ele assume o comando, ele assume o governo, Calígula, e ele destitui Pôncio Pilatos. Eu estou costurando para você entender. E ele destitui Pôncio Pilatos e elege, porque era um cargo de confiança. Governador naquela época era cargo de confiança. Ele coloca no poder um homem chamado Vitélio. E esse Vitélio consegue implementar uma paz. A primeira coisa que Vitélio faz é destituir o sumo sacerdote chamado Caifás. Lembra do Caifás? O Caifás foi o cara que mandou matar Jesus. Então ele destitui o Caifás e coloca um outro sumo sacerdote chamado Jonatas. E esse Jonatas bem mais ameno. Então eu volto ao texto. Ao que parece, eu estou te dando uma suposição, por que Lucas, que é o autor desse texto, desse livro de Atos, está dizendo que a igreja tinha paz. Ao que parece, historicamente, havia paz mesmo, porque quando Vitélio assume o poder, ele começa a tirar o pé do acelerador e começa a tratar as coisas com mais cuidado. Será que Lucas está falando é disso? Olha que coisa maravilhosa. Será que Lucas está falando é dessa paz que Roma havia conseguido implantar há 1 ano, 2 anos, por conta dessa troca de comando, por conta da morte do imperador Tibério César, por conta da entrada de um novo imperador chamado Calígula? Será que é disso que a Bíblia está falando? Irmãos, no meu entendimento, não é disso que a Bíblia está falando. Eu estou apenas fundamentando historicamente tudo isso aqui para dizer para você que eu não acredito que seja isso. Eu acredito em outra coisa. E agora eu vou falar no que eu acredito. Amém? A igreja, na verdade, tinha paz. Eu quero estabelecer 2 pilares aqui. Verdade e paz. Diga comigo, verdade e paz. Verdade e paz. Dá uma olhada para essa imagem aí. A imagem do Templo de Salomão. Na frente do templo haviam 2 pilares. Do templo inicial, não do templo que foi reconstruído por Esdras e não do templo que foi reconstruído por Herodes, tá bom? Eu estou falando do primeiro templo, o Templo de Salomão, tá? O pilar do lado de cá, ele é chamado de Boaz. O pilar do lado de lá do Templo de Salomão, ele é chamado de Jaquim, ou Yarim, ou Jaquim. Um pilar, Jaquim, por exemplo, que é um pilar que está sustentando o pórtico do templo, ele tem 1,80 m de espessura e ele tem 8 metros de largura. O pilar da esquerda, que é o Boaz, ele também tem 1,80 m de espessura, 8 metros de largura. Tá bom? Jaquim significa estabelecido. O pilar do lado esquerdo, ele se chama Boaz e significa na força. Por que colocaram esses nomes? Justamente para explicar que é estabelecido na força. Na força de quem? De Deus. Tudo no templo de Jerusalém tinha um significado, irmãos, nada foi colocado por colocar. Então, os 2 pilares de sustentação do pórtico, isso está na Bíblia. Você vai encontrar com riqueza de detalhes o que eu estou falando. Esses pilares, eles eram de bronze. Você sabe o que é fazer um pilar de bronze? A história fala que eles tinham 3 centímetros de bronze revestindo o pilar. Então, esses pilares têm significado, Jaquim na direita e Boaz na esquerda. Estabelecido na força, estabelecido na força. Então, quantos pilares tem? 2. Vamos voltar para o texto. A igreja na verdade. Boaz tinha paz estabelecida. Quantos pilares tem a igreja primitiva? 2. O pilar da esquerda, verdade. O pilar da direita,
paz. Verdade e paz. Estabelecido, força. Estabelecido, força. A igreja, na verdade, tinha paz. Verdade. O que é verdade? Nós temos que começar a entender o que é a verdade. Quando Jesus estava sendo levado para o matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 53, que ele como ovelha muda não abriu a boca. Não abriu a boca. E quando Jesus então estava sendo levado perante Pilatos, Pilatos pergunta para ele: o que é a verdade? Como é que para um processo jurídico para explicar a origem da palavra? Que coisa complicada. Jesus então se cala perante Pilatos. Mas eu vou falar para vocês o que Jesus não falou. A igreja, na verdade, a palavra verdade, lá no original em que foi escrito essa Bíblia, no grego, aletheia, significa aquilo que não pode ser esquecido. O que é verdade, igreja? O que é verdade, igreja? Aquilo que não pode ser esquecido. Então, qual é o primeiro pilar da esquerda da igreja? A igreja tem que saber aquilo que não pode ser esquecido. Existem coisas que você não vai poder esquecer, nem que queira. Nessa hora, a amnésia não vai ter poder sobre a sua vida, tá? Nessa hora você não vai poder se esquecer de algumas coisas que nós vamos colocar aqui. A igreja sabia e ela estava calcada sobre situações que não podiam ser esquecidas. Qual é a primeira coisa que a igreja não podia se esquecer? Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que a igreja não podia esquecer? Jesus é o patrono da igreja. O que a igreja não podia esquecer? Havia uma doutrina dos apóstolos a ser seguida. Então, aletheia, no grego, verdade, significa aquilo que não pode ser esquecido. Se você buscar num texto hebraico, embora o Novo Testamento tenha sido escrito no grego, se nós levarmos para o hebraico, do Velho Testamento, a palavra verdade, tem transliteração emetz, e deriva de um verbo amã, que significa sustentabilidade. E deriva de um substantivo que nós chamamos de emuná, que quer dizer fidelidade. Então, a verdade no hebraico, ela gera sustentabilidade, e a verdade no hebraico diz respeito à fidelidade. Olha como a gente vai começando a entender, irmãos, o quanto é profundo a Bíblia. As pessoas se autodenominam pregadores, muitas vezes, sem passar por uma faculdade, e sai pregando um monte de coisas que não tem profundidade, não se sustenta. A verdade se sustenta. Então, a igreja, ela tem um pilar chamado verdade, e esse pilar é forte, num paralelo com o pilar do templo de Salomão, que Boaz significa força. Então esse pilar é forte, por quê? Porque ele é um sustentáculo. A verdade é um sustentáculo. A verdade é um suporte, amã. Amã no hebraico significa suporte, sustentáculo. Emuná, que também é um substantivo que deriva a palavra emetz, verdade, significa fidelidade. Sabe por que a verdade é importante? Porque ela se fideliza com o verdadeiro. Outra coisa, a verdade ela nos é revelada. Pensamento grego, não é pensamento judaico. Pensamento grego, segundo os gregos, todos nós recebemos a verdade por revelação. Porque de onde nós viemos, nós tínhamos todo o conhecimento da verdade. Quando nós nascemos, nós passamos a ter dificuldade de ter acesso a essa verdade.
Então, quando a verdade vem ao nosso intelecto, é porque ela foi revelada de um contexto saturado do mundo espiritual. Agora, o primeiro pilar é verdade, o segundo pilar é paz. Então, vamos entrar na palavra paz para a gente entender. Daqui a pouco você vai estar catedrático em grego e hebraico aí, amém? Vai te ajudar isso aqui, tá? Você que é um bom anotador aí, já está fazendo suas anotações. A palavra paz, no grego, eirene, diga comigo, eirene, significa reconciliação. A palavra paz, lá no grego primitivo, no grego koiné, significa reconciliação. Toda vez que aparecer a palavra paz no Novo Testamento, está falando de reconciliação. Então, eirene, no grego, essa palavra no grego, ela diz respeito à reconciliação entre o homem e Deus. Mas acontece que no hebraico, a palavra paz significa, chamado de shalom. E shalom é paz de homem para homem. Eirene é paz de homem para Deus. Quando Adão foi colocado no Éden, Deus disse para ele: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão arrumou alguém que fez tudo com ele, cúmplice. Quem? A mulher. Quem era cúmplice de quem? Eu não sei se Adão era cúmplice de Eva, ou se Eva era, ou como que era, eu não sei. A verdade é que eles fizeram tudo juntinho. Tudo junto. Foram lá, bateram aquele lero com a cobra, com a serpente, comeram o fruto, se lambuzaram, amigos para sempre. Aí Deus chega. Adão, onde estás? E aí começa o problema. Senhor, eu tive medo, por isso me escondi. Mas quem te fez saber que estavas nu, Adão? E aí ele disse: você comeu do fruto que eu havia falado para que não se comesse? Sim, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. O que é isso? Mas ela estava sempre junta com ele. Os dois se lambuzaram juntos, amigos para sempre, sociedade não limitada. E agora há um desentendimento entre ele e a... Por que houve um desentendimento entre ele e a mulher? Porque havia acontecido um desentendimento entre ele e Deus. Quando ele se desentendeu com Deus, automaticamente ele se desentende com a mulher. Quando falta eirene, falta shalom. Quando falta paz com Deus, falta paz com os homens. Se você pegar a história desses presidentes malucos aí, por que eles promovem tanta guerra? Na nação deles falta o quê? Shalom. Por que falta shalom? Porque falta eirene. Você quer dizer para mim que um presidente americano tem paz com Deus? Mas ele é batista. Pode ser o que for. Não é o fato dele ser batista que significa que ele tem paz com Deus. Para com isso aí. Foi o tempo que a gente acreditava nisso. Hoje o povo é um pouco mais inteligente. Não é o fato de você estar dentro da igreja que você tem paz com Deus. Tem muita gente que frequenta a igreja, que é congregado, que devolve dízimo, que toma ceia, que vem ao culto, que carrega a Bíblia, que dá paz do Senhor, que não tem paz nenhuma, nem com Deus, nem com o próximo. Vive numa constante guerra. Então agora eu começo a fundamentar para você. A igreja, na verdade, tinha paz. Paz romana? Paz promovida por Vitélio? Pelo imperador Calígula? De jeito nenhum. Não é dessa paz que a Bíblia está falando. Paulo estava sendo ameaçado de morte. Como é que essa igreja tinha paz? Não, essa igreja tinha paz da porta para dentro. Essa igreja tinha paz nos círculos espirituais. E essa igreja tinha paz não era só na Judéia e Jerusalém, não. Essa igreja tinha paz na Galileia e em Samaria.
Agora deixa eu te mostrar um fato que talvez você não tenha enxergado, e é onde o povo diz que a Bíblia é mentirosa, porque não conhece a verdade, e a verdade liberta. Aqui diz assim, olha, a igreja tinha paz por toda a Judéia, tudo bem, tinha igreja em Jerusalém, sim ou não? O próprio livro de Atos fala isso, sim. A igreja tinha paz na Galileia. Me mostra até o capítulo 9, onde é que abriram a igreja na Galileia? Na Galileia não se sabe se tem igreja, a Bíblia não relatou ainda. Como é que Lucas fala que a igreja tinha paz em Jerusalém e na Galileia? Qual o entendimento que você tem? Já existiam alguns cristãos na Galileia. E a igreja não é templo, a igreja são pessoas. Onde é que deve estar o pilar Boaz e o pilar Jaquim? Onde é que deve estar o pilar verdade e o pilar paz? Dentro de você. Meu irmão, se você não tiver a sua fé edificada sobre a verdade, que é uma rocha, um sustentáculo, e você não se fidelizar com Cristo, você pode vir na igreja até morrer. Você não vai ter paz. Você não vai ter paz com Ele, porque para ter paz com Ele tem que estar sobre Ele. Você não vai ter paz com Ele, porque para ter paz com Ele você tem que estar fidelizado com Ele. E você não vai ter shalom com os irmãos. Shalom Adonai, paz do Senhor. Você não vai ter essa paz com o seu próximo. Porque se falta paz com Deus, não tem paz com o próximo. Quando eu vejo pessoas dando trabalho na igreja, eu não tenho por que me preocupar. E Deus tem me ensinado isso. Porque eu tenho visto que essas pessoas não estão em paz. Porque se não tem paz com o pastor, se não tem paz com o irmão, como é que tem paz com Deus, irmão? Você só vai me amar se você amar a Deus. Se você não consegue amar a Deus, você não vai me amar. Então você precisa estar sobre a verdade. Por isso que o papel da igreja é muito importante. É por isso que nós, aqui no caso, batista, precisamos ser honestos. Não ficar, você veio para cá disposto a ficar 1 hora e meia aqui. Eu não posso pegar o seu tempo e rasgar. O seu tempo é precioso. Você veio aqui para ouvir a verdade. Você veio ouvir aqui, não foi a palavra de um homem, a palavra de Deus você veio. Eu tenho que respeitar você. Quando a igreja está pautada nos 2 pilares de sustentação, verdade e paz, ela cresce. Quando a igreja está pautada nos 2 pilares, verdade e paz, ela cresce. Cresci ou não? Começou com quantos? Com 12, certo ou errado? 12 virou 11. Subiu ou desceu? Mas quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto no Monte Olival, que é o Monte das Oliveiras, já tinha 120. Na pregação de Pedro, de 120 passou para 3.000 pessoas. Então eu tenho 12, eu tenho 11, eu tenho 120, eu tenho 3.000 Lá na frente você vai encontrar que a igreja já estava com 5.000, não, 5.000 homens. Dá uma olhada depois. A igreja não está com 5.000 pessoas, ela está com 5.000 homens. Onde tem 5.000 homens, tem 20.000 pessoas. Ou não? Um homem tem mulher. Mulher tem filhos. Naquele tempo era média comum dos lares terem 4 filhos. Era uma cultura, tinha que ter 4 filhos. Então, se tem 5.000 homens, tem 4 filhos, 5 vezes 4 é 20. Cada homem, se for honesto, só tem uma mulher, foi para 25.000 pessoas. Então a igreja sai de 12, vai para 120, sai de 120 e vai para 3.000 pessoas, e sai de 3.000 pessoas, vai para 5.000 homens, ou seja,
25 mil pessoas. Aí Lucas parou de contar, falando: não dou conta. E hoje quantas pessoas tem? 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. A igreja é forte ou não? Porque está pautada na paz. Amém? Quem é você? Que igreja você é? Você é a igreja da verdade e paz? Eu acho que vou abrir uma igreja. Vou abrir um ministério independente, Igreja da Verdade e Paz. Será que vai ter adepto? Vai, porque sempre tem gente que quer ouvir a verdade. Tem gente que quer ser enganado? Tem, mas tem gente que quer ouvir a verdade. Vamos ver o que acontece então aqui. A igreja cresce na Judéia, na Galiléia, em Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. A palavra edificar vem do latim edificare, que significa tijolo sobre tijolo. Quem é você? Eu sou um tijolo. Eu sou uma pedra viva. Então nós vamos nos colocando sobre a argamassa, que é o Espírito Santo, que é o nosso preenchimento, e vamos nos edificando. Mas veja bem, a igreja precisa se edificar, se tornar uma edificação no temor do Senhor. E por que está escrito isso aqui? Porque Estevão já tinha morrido. As mortes começavam a rondar a igreja. Apóstolo Pedro já tinha sido preso, já tinha sido liberto. Começa então uma perseguição que nasce dentro dos círculos judaicos contra a menina recém-nascida chamada igreja, eclesia, chamada para fora. A igreja, biblicamente, significa eclésia, significa chamado para fora. Fora do quê? Do pecado. Fora do quê? Do mundo. Fora do quê? Das coisas desta vida. Então somos chamados para fora de um contexto de mamon, para vivermos na dependência pura e santa daquele que vive e reina. Então a igreja se edificava, a igreja ia sendo formada, a igreja ia ganhando forma, e hoje a igreja tem a forma que você conhece. E as portas do inferno não podem contra ela. A igreja edificava-se, caminhava. A igreja não para, a igreja continua, a igreja vai, a igreja vence, a igreja rompe. Ela é invencível, indestrutível. Ela é gloriosa, porque ela tem como cabeça aquele que é o Senhor dos exércitos, o Senhor da glória. Agora, como é que essa igreja estava? Estava confortada pelo Espírito Santo. Por que a gente despreza tanto o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele permeia as nossas relações. O que há entre eu e você? Diga, o Espírito Santo. O que há dentro de você? Diga, o Espírito Santo. Quem é o detentor? O Espírito Santo. Está todo mundo querendo saber qual a identidade do anticristo. Já tem quem diz que o presidente da França é o anticristo. Já tem quem diz que o americano lá, o milionário, é o anticristo. Há quem diz que o presidente da Turquia, Erdogan, é o anticristo. Outros dizem que o coreano gordinho lá é o anticristo. Todo mundo querendo saber qual é a identidade dele. Mas eu não sei qual é a identidade dele, mas eu sei qual é a identidade daquele que o detém. A identidade daquele que detém o anticristo é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele não tem poder sobre nós. E o dia que o Espírito Santo for tirado, o detentor for tirado, a igreja também será tirada.
Ah, eu não acredito muito nessa história de arrebatamento. Pode acreditar, porque eu nunca vi um cenário tão apocalíptico como agora. As últimas notícias é que o Japão vai produzir armas que ele não produziu ainda. Saiu agora, essa semana. Agora todo mundo está soltando foguete. Virou um São João globalizado. A Índia está soltando foguete, o Paquistão está soltando foguete, Estados Unidos soltando foguete, Japão quer soltar foguete, Coreia do Sul está soltando foguete. Gente, virou um foguetório. Para anunciar o quê? A chegada do anticristo. Mas a Igreja Batista Nacional tem paz? Nós temos paz. Porque se o anticristo aparecer, é sinal de que nós já não estaremos por aqui. A igreja, então, ela caminhava no temor do Senhor. E você? Está caminhando no temor do Senhor? Na reverência? Meu irmão, o momento agora é crítico. Igreja, tenha paz. Aquietai-vos. Igreja, não fica fazendo incursões. Igreja, toma cuidado com o que entra na tua casa. Igreja, cuidado com o que os seus olhos veem. Igreja, o momento agora é o momento da peneira, é o momento da ciranda. É agora que nós vamos saber quem sobe e quem fica. Eu nunca vi a Bíblia tão se cumprindo como agora. Eu nunca vi a Bíblia tão verdadeira como agora. Todo mundo está entendendo que é um período apocalíptico. Eu não sei que cavalo é que nós estamos vivendo, que cavaleiro, se é o cavalo branco, se é o amarelo, se é o preto, se é o vermelho. Eu não sei, mas nós já estamos vendo a cavalaria do final dos tempos se cumprindo. Igreja, tenha paz, fica na verdade, não troca gato por lebre, não. Igreja, se mantenha firme no temor do Senhor, edifica-se em Cristo Jesus na palavra. A gente não sabe quando vai, a gente não sabe quando vai. Então, eu quero terminar para você dizendo o seguinte: a igreja cresce quando ela está na paz do Senhor. Aí talvez você pense que o crescimento é só numérico. Não. O crescimento ele é individual, inclusive. Eu estou com 89 para cá, não dei conta de fazer essas contas ainda, mas dá o quê? 27, 28 anos? Eu estou há 28 anos tentando servir o Senhor. Eu estou há 28 anos crescendo, edificando em mim uma estrutura que possa me tornar mais feliz no futuro. Eu tenho tentado caminhar no temor do Senhor. E eu quero crescimento não apenas numérico, mas eu quero um crescimento para a tua vida como pessoa. De você poder ir nos lugares e não perder a tua paz. Porque o maior patrimônio que nós temos, irmão, é o equilíbrio. É tão bom a gente estar em equilíbrio em situações de perigo. Paulo estava ameaçado de morte e estava em paz. Eu deixo essa palavra para você nessa manhã, dizendo para você o seguinte: olha, eu paro para pensar, a maior aquisição da minha vida foi Jesus, irmãos, de verdade. Eu fico pensando onde eu estaria se eu não tivesse tido encontro com Ele. Não perca a sua paz, permanece no temor do Senhor, amém? Vamos crescer em número, mas vamos crescer em qualidade de vida, vida plena, tá bom?